Primeiro passo. Pri, quais são os 5 passos para eu captar o meu cliente, para eu começar nesse mercado? Primeiro grande passo, para você aplicar hoje, para você começar nesse mercado. Primeiro passo, captação. Você tem que captar um cliente. Aí você tá olhando para mim dizendo assim, ai, Pri, mas eu nem sei vender, eu nem quero vender. Hoje, já, em minutos, eu vou mostrar para você que você não precisa vender para captar o seu primeiro cliente. Que loucura vai acontecer, já. Te prepara, tu tá preparada? Já. Por isso que as coisas não acontecem para as pessoas, gente, porque de repente você acha que o processo é muito burocrático e não é. Você vai captar cliente já. Segundo passo, como é que funciona o segundo passo? Anote, você precisa fazer uma simulação desse cliente. E o que é isso? Depois que a gente capta esse cliente, gente, a gente precisa pegar esse cliente e entendê-lo. Caramba, quais são as possibilidades desse cliente? O que ele quer? Ele quer uma reforma e ampliação? Porque sim, existe a possibilidade. Ele quer, de repente, mudar o imóvel comercial dele? Ele quer adquirir o imóvel comercial, reformar o imóvel residencial dele? Sim, também existe essa possibilidade. E meu cliente, ele quer construir kitnets. Pri, é possível? Sim, também é possível. O que mais eu posso fazer? O meu cliente não tem terreno, Pri. Eu posso comprar o terreno e construir tudo junto? Também pode. Pri, o meu cliente já tem terreno. Eu posso só construir para ele? Também pode. Então, quando eu digo para você que existe N possibilidades para o seu cliente, é sobre isso. O que você vai fazer? Você vai sentar com o seu cliente e você vai ouvir. É isso, gente. Pri, eu preciso de muita informação? Não, nesse primeiro momento, calma. A primeira coisa que você precisa hoje é ouvir, captar o cliente e 2, ouvir o seu cliente. Depois que você sentar e ouvir o seu cliente, você vai perguntar, você quer o quê? Ele mesmo vai lhe dizer, olha, eu quero reformar. Olha, de repente eu quero construir. Você tem terreno? Não, nem tem terreno. Queria que você me ajudasse no processo todo. É possível? Ou então, não, eu tô olhando um terreno em um lote ali. De repente o dono da loteadora tá me vendendo. É possível? É. Então o que você vai fazer? Você vai sim, neste primeiro momento, escutar o seu cliente. Ele vai dizer para você o que ele quer e você vai fazer uma simulação para esse cliente. Depois disso, o que você faz? Você simplesmente vai fazer esse levantamento de necessidades. O que é o levantamento de necessidades? É a sua primeira reunião formal com o seu cliente. Vou lhe explicar como é que você vai fazer essa reunião. Pri, eu não tenho escritório. Vai marcar um cowork, mulher. Uma sala de reunião em cowork. Tem zero problema com isso. Pri, eu ainda não me sinto segura. Existem lugares do país, do Brasil, que eles alugam salas físicas, que nem são coworks. É de repente um centro comercial que alugam salas por um dia, por 2 dias, por uma semana. Você pode fazer isso também. Você não precisa ter escritório. Você vai arrumada e você vai lidar com o seu cliente. O que você vai fazer nesse momento? Levantar a necessidade. Você vai entender o que você quer. Você quer construir? Ok, entendi que você quer construir. Como é que você quer a sua casa? Como é a sua família? Você tem umas pessoas, 2 pessoas? O que você tem na sua família? Você tem cachorro? Você tem gato? Como é que funciona? Você vai entender o seu cliente. E depois disso, Pri, depois que eu levantei essas necessidades, o que eu faço? Você vai juntar a documentação do seu cliente e eu vou lhe entregar qual é a lista dessa documentação que você precisa. Você vai listar a documentação desse seu cliente, juntar essa documentação. Depois que você juntar essa documentação, você vai escolher o terreno. Anota isso daí. Você vai escolher o terreno? Se eventualmente o seu cliente não tem terreno ainda. Quando você juntar o seu terrenozinho, for escolher o seu terreno, e é importante que você escolha o terreno junto com o seu cliente, porque muitas vezes, e eu já tive muitos casos como esse, mas muitos, o cliente chega dizendo assim, já tô pronto, tem um terreno, é lindo, comprei num preço, Pri, baratinho, uma oferta legal. Quando eu chego lá, o terreno simplesmente não tem a mínima infra para começar. Como é que financia, mulher, se não tem infra? O cliente acha que comprou bem. Aí não tem a mínima infra naquele lote. Mais do que isso, eu tive alguns terrenos que tinham formigueiros gigantes, absurdos. Então isso em alguns casos inviabiliza, em outros onera de forma demasiada a obra. Então quando eu digo para você que você precisa escolher o terreno com o seu cliente, é para isso, é para baratear. De repente eu posso escolher um terreno mais plano, de repente ele tem até um aclive ou um declive, mas não é algo que eu vou precisar, por exemplo, fazer um muro de arrimo muito grande, de forma absurda, nem preciso. Então você precisa ter esse olhar. E qual é o próximo passo, Pi? Depois que eu escolhi o terreno, você vai colocar apreciação técnica e você vai assinar contrato. É isso, gente. Não tem muito o que enfeitar. As pessoas dizem assim, mas é muito difícil comprovar renda. Pra quem? Porque a Caixa Econômica mudou recentemente. Antes eram 3 meses, agora eu só preciso de um comprovante de renda. Acabou. É difícil pra quem, gente? É pra quem não sabe fazer. Difícil pra quem? Ai, Pri, é muito difícil porque eu sou autônomo. O que eu vou fazer? A gente vai fazer seu imposto de renda. Tu precisa mais de quê? Qual é a tua desculpa hoje?
Não tem nada burocrático. O que falta é orientação para tua vida. Pri, compensa mais. Quem é? Minha Bianca gostosa. Pri, compensa mais eu construir, fazer financiamento em meu nome e depois vender ou fazer o financiamento direto no nome do cliente? Sabe o que compensa mais? Você fazer os dois, se você conseguir. Gente, não tem o que compensa mais. Os dois são extremamente bons. Então, o que é melhor para mim? Depende, tá? Depende de repente de você. Se de repente a sua renda for boa, dá super certo pra gente aprovar pra você, sim. Agora, Pri, eu tenho as duas possibilidades. Como uma das minhas meninas chegou no direct pra mim e disse assim, Pri, eu quero fazer no meu nome, eu quero fazer no nome do meu avô e do meu namorado. É possível? Eu digo, gente, totalmente possível. A gente vai aprovar crédito pros três. Minha Lari, gostosa. Ela disse assim, eu tenho uma dúvida. Se meu cliente financiar e quem for construir pra ele, e eu for construir pra ele, de quem eu recebo? Gente, deixa eu dar uma coisa pra você. Tô aqui nessa câmera, né, produção? Seguinte, deixa eu dar uma coisa pra você. O vínculo do banco é com o seu cliente, ok? Então eu, pessoa física, vou lá no banco e digo, eu quero construir a minha casa. O banco vai dizer, ok, vou aprovar toda a sua documentação, tanto a técnica quanto a sua documentação contábil, a nível de comprovação de renda, e vou liberar o recurso pra você. Libera todo de uma vez? Não. Como é que ele libera? Na assinatura do contrato, se for SBPE, se você fizer adiantamento de parcela, você vai receber 20%. Se for aquisição e terreno, você vai receber o valor do terreno na assinatura do contrato. Depois disso, a Caixa trabalha de forma de reembolso. Então, a Caixa não paga adiantado. Você executa e você recebe. Então, você vai executar e vai ser enviado um credenciado, que geralmente eu trabalho com isso, então eu vou nessas obras e faço isso. Vou lá e atesto o que ele disse que ia fazer, ele fez, então pode liberar o recurso. E aí você vai recebendo de acordo com as medições. Pri, de onde vêm essas medições? De uma planilha que a gente chama de PCI, é uma planilha da Caixa. Você vai preencher essa planilha, vai mandar para a Caixa junto com outros documentos. O credenciado que está do outro lado, que eu também faço esse papel, vou analisar esse documento e vou dizer, pronto, ok, você pode entrar pro lado de cá, ou não tá legal, você vai precisar fazer algumas alterações, tá? Então, o que vai acontecer é que você pode sim receber esse recurso, mas você vai receber de quem? Do seu cliente. Porque o dinheiro vai cair na conta do cliente e o cliente repassa esse dinheiro para você. É como se a Caixa emprestasse para o cliente e o cliente lhe contratasse. Quando ele lhe contrata, ele lhe paga. O que é importante você que vai construir para esse cliente saber? Como é que você vai fazer esse vínculo de contrato? Porque sim, tem alguns clientes que de repente pode ser que ele haja de má fé. É a minoria? A minoria é absurda, porque o cliente ele depende de você. Principalmente se você já fez o processo de aprovação dele. Se ele não lhe paga, a casa não sai do lugar. Então eu ensino para vocês como é que vocês vão fazer essa distribuição de valores de pagamento em contrato para garantir que você não seja lesado. Tranquilo, gente? Então, sim, o cliente que recebe, tá? E o cliente repassa para você. Se de repente você for fazer no seu nome, você que recebe o valor, tá? Pri, vou fazer com o investidor. Aí vai ser no nome do investidor, ele recebe o valor, ele repassa. Tranquilo, gente? Tá claro isso, meninas? Sim ou não? Minha Bruninha disse assim, Pri, que eu dou o meu tom pra pergunta, mulher, tu respeita a minha interpretação, eu sou uma artista. Pri, e no caso de eu como arquiteta? Quero financiar em meu nome para execução de obra, para revender depois o imóvel. Totalmente possível. Seria interessante eu ter capital inicial? Sim, seria interessante você ter para que você pague as taxas só, tá? Mas eu posso incluir o valor das taxas no financiamento? Pode. E aqui eu quero fazer um parênteses para você, tá? Quando eu digo que é incluir o valor das taxas no financiamento, gente, quer dizer o quê? Que a Caixa trabalha com reembolso. Então, assim, para que eu receba o valor do financiamento, eu vou precisar já estar com os valores das taxas pronto. Então, é importante você ter um valor inicial para pagar as taxas. O que eu já fiz na minha primeira obra? A Caixa não atrasa. Como eu sei que vai ser pago o processo todinho, eu pedi emprestar ao meu pai. Pedi emprestar ao meu irmão, saí juntando um pouquinho de cada um e paguei as taxas. Por quê? Porque eu sabia que com 20 dias depois eu ia assinar o contrato e ia receber o dinheiro de volta. Aí eu vou perder de fazer uma obra de 500 mil, porque de repente eu não tenho 5 para fazer eu não tinha 5 naquele momento para fazer as taxas, 10 naquele momento para fazer as taxas. Não, mulher, eu saio pegando de um, pegando de outro, porque é assim que faz na vida adulta. A gente dá desculpa para fazer a coisa acontecer, não é para retroceder. Quem retrocede, gente, ainda não tá pronto pro business. Então, como é que a gente faz?
Juntei com um e com o outro aqui, ó, mulher, porque eu não era herdeira. Juntei com um e com o outro, paguei as taxas e coloquei as taxas para serem reembolsadas. Então, quando assinou o contrato, eu peguei o dinheiro das taxas de volta. Então, você pode, por exemplo, esse capital inicial é só para pagar as taxas. Que, gente, de novo, essas taxas em relação ao imóvel pronto são infinitamente mais baratas. Porque o imóvel pronto, gente, de novo, o imóvel pronto, acompanha isso. O imóvel pronto, as taxas vão ser em cima do valor de comercialização daquele imóvel. Quando a gente está falando sobre taxas de execução de obra, as primeiras você vai pagar em cima do valor do terreno, que é mais barato do que o valor de venda, obviamente. Depois que o imóvel está pronto, você vai pagar as taxas em cima do valor financiado, que é mais barato que o valor de comercialização do imóvel. Então, quando eu estou falando sobre que construir é pelo menos, gente, 30% mais barato do que comprar um imóvel pronto, é sobre isso. Essa é uma das nuances. Fora todos os privilégios que você tem de construir do seu jeito, de reformar do seu jeito, da sua casa ter o seu tom, o seu jeito. Entende? Então faz muito mais sentido você construir em vez de comprar um imóvel pronto. Ou você pode financiar tudo. Obra e mão de obra. Gente, quando a gente vai financiar, é tudo, tá? A gente financia tudo. Eu financio a obra, mas eu também coloco lá os valores que eu vou ter de mão de obra. O que a gente faz se de repente você não tem recurso, ou Pri, eu tenho um recurso só para pagar as taxas ali, mas eu não tenho de repente recurso para começar a obra. A gente vai enquadrar o seu cliente no SBPE e você vai receber 20% adiantado quando você assina o contrato. Então é totalmente possível que você comece, por exemplo, uma obra de 800 mil, que você comece essa obra com 8 mil reais, com 7 mil reais, é extremamente possível, tá? A Caixa só paga depois de executado. Ela repõe o dinheiro, então, ela só paga depois de executado. Como é que a gente faz, por exemplo, para ter o primeiro dinheiro para executar? Não tenho dinheiro, Pri, eu quero executar. O que eu faço? A gente pede à própria Caixa Econômica, se você estiver dentro do SBPE. De onde vem um recurso de financiamento? Vem de dois fundos. Um, que é o SBPE, e outro, que é o FGTS. FGTS é o que você, que é carteira assinada, paga todo mês e vem descontado na sua folha. Esse dinheiro vai para uma conta, essa conta financia obras de habitação. O outro fundo é o SBPE, que é o quê? Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. O dinheiro que você coloca lá na poupança, lá no empréstimo que você está colocando lá, esse dinheiro não está parado. Ele está rodando, ele está financiando. Então imagina que você colocou dinheiro na poupança, você está recebendo um rendimento aí de mais ou menos 8% ao ano, nem isso, deve estar recebendo 2%, 3%. A Caixa pega isso daqui, paga você 2%, 3% ao ano e ela empresta esse dinheiro a nível de financiamento para outras pessoas. Então no SBPE não tem limite de crédito, já no FGTS tem. Se você já ouviu falar do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, você vai ver que tem teto de financiamento. Então você vai ver que imóveis até 200 mil, 250 mil, depende da região, eles ainda se enquadram no Minha Casa Minha Vida. Outras regiões não. Quando a gente está falando sobre SBPE, a gente está falando de uma linha de crédito sem limite. Então é possível você financiar um imóvel de 1 milhão. Então quando a gente encaixa no SBPE o cliente, eu também tenho a possibilidade de adiantar 20% do valor. Então você, por exemplo, não precisa ter dinheiro para começar a sua obra. Porque eu adianto da própria Caixa Econômica esse dinheiro. Eu recebo lá ele na hora da assinatura do contrato. Na hora que eu recebo esse dinheiro, eu começo a obra. Depois que eu começo a obra, com 30 dias eu peço uma edição. Ela me paga de novo. Ela atesta e me paga. Atesta e me paga. Então é assim que a gente começa a obra sem dinheiro. É assim que a gente começa a obra, por exemplo, sem entrada do cliente, sem contrapartida do cliente. Eu pego do próprio financiamento. É possível fazer isso com o SBPE? É. Pri, dá para fazer com o recurso do FGTS? Não dá. É por isso que eu vou ensinar para vocês como é que você encaixa o cliente no SBPE e no FGTS. Sempre, gente, o seu olhar vai ser, caramba, qual é o melhor para esse cliente aqui? Alguns clientes, gente, o melhor para ele não é zerar a entrada. Dá para zerar a entrada do cliente para que ele não dê R$1 de entrada? Dá. Mas alguns clientes não é bom para ele. Alguns clientes é bom que ele dê o valor de entrada. Por quê, Pri? Porque é o seguinte, imagine que a Caixa liberou 500 mil reais para você, tá? 500 mil reais. Desses 500 mil reais eu quero tirar 20%, que vai ser o valor que eu vou adiantar para começar essa obra. Se o cliente não tem, gente, eu quero que você entenda que a gente vai usar esses 500 mil reais para tudo.